Olá, estimadas colegas, estimados colegas. Meu nome é Nilson Pompeu, eu sou advogado já há mais de 4 décadas. Como se pode ver, não sou tão jovem assim. Estou indo para 43 anos de profissão, mas ainda com muito ânimo, muito vigor, muito amor à profissão. Eu tenho formação em 1977 pela PUC e me especializei na área de Direito do Trabalho. Eu estou aqui a convite da Comissão de Cultura e Eventos da UAB de São Paulo, no projeto Cultura com Você, que é do canal de YouTube da Comissão de Eventos da UAB, presidida com maestria pelo nosso colega Alexandre Rolo, que preside a Comissão de Cultura e Eventos da UAB de São Paulo. O Alexandre Rolo é colega, estou também no conselho, na gestão agora 2019 a 2021, e tem sido feito um excelente trabalho. E esse projeto se refere a mini palestras, né, que recebe doações que são revertidas para a população carente, e também são doações para animais, como ração e outros itens. Bom, a convite da Comissão de Cultura, me pediram que eu fizesse uma pequena fala com vocês para a comunidade jurídica, e eu escolhi o tema ética profissional. Bom, quando se fala em ética profissional e se vê um advogado um pouco mais antigo da profissão, mais experiente, vamos dizer assim, há um certo franzir de testas, no sentido de, nossa, o que esse advogado vem aqui falar para nós? Será que ele vai querer dizer quais são as regras de conduta que devemos adotar, que nós já conhecemos? Mas não é isso que eu quero, não se trata disso, queridas colegas e queridos colegas. Na verdade, eu já compus comissão de ética em subseção do interior. Eu sou daqui de São Carlos, já fiz parte como relator da 8ª turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB e mais recentemente integrei Câmara Recursal na OAB de São Paulo por conta do fato de ocupar o cargo de conselheiro agora até 2021. Então eu queria dar um enfoque um pouco diverso no tema. E como já fiz algumas palestras em algumas subseções e também já em faculdades, no sentido de que o advogado e a advogada, eles devem ter cuidados éticos, eles devem se prevenir. E vocês vão entender no curso aqui da palestra, tá? Eu queria primeiramente dizer o seguinte: essa palestra ela é motivadora, porque o comportamento ético, sob minha ótica, ele é assim, a maior estratégia de marketing que um advogado e uma advogada podem adotar. Porque as pessoas querem sim que os advogados sejam éticos. Todo mundo gosta de dizer que tem um advogado ético. A magistratura, as autoridades gostam de advogados éticos. Então eu vejo no comportamento ético uma das maiores estratégias de marketing que um advogado e uma advogada podem adotar. A advocacia, sob minha ótica, hoje com 43 anos de profissão, formei em 77, este ano completo acho que 43, é uma das mais lindas profissões do mundo. Ela é motivadora, ela todo dia apresenta situações novas, né? E ela é técnica, ela é muita técnica, muito estudo, ela é ciência, mas ela é arte. Não dá para se entender a advocacia apenas como ciência. A advocacia é mais que ciência, porque ela é ciência e ela é arte. Eu abomino a ideia de se dizer que a advocacia é apenas ciência. Ela é ciência e é arte. Cada advogado desenvolve seu estilo, cada advogada desenvolve o seu modo de atender um cliente, de peticionar, e nós, se admitirmos que ela é ciência, temos que admitir que a advocacia
é uma ciência exata, e ela não é exata, ela é dinâmica, e ela está adequada ao momento histórico, ao momento social, enfim, ao momento econômico. Então ela é mais do que ciência, ela é ciência com arte. Isso que torna a advocacia uma profissão tão linda, tão motivadora, em que cada vez que redigimos uma petição, nós estamos agindo com ciência e com arte. Bom, essa conversa nossa, o objetivo é trazer uma reflexão, porque muitas vezes nós não tomamos os cuidados éticos para nos prevenirmos com a mesma rigidez daqueles cuidados que orientamos aos nossos clientes na assinatura de um contrato, na confecção de um documento, numa exigência da parte contrária, enfim. A verdade é que as relações com os clientes, elas mudam no curso de um processo. E nós sabemos que os processos demoram para terem o seu desfecho, e aquele mesmo cliente que nos procurou no início, né, com toda aquela perspectiva em relação ao processo e em relação ao nosso trabalho, com o tempo muda um pouco, né? O processo demora, o resultado do processo às vezes não corresponde àquele que ele esperava, enfim. Aí o advogado e a advogada começam a se tornar os bodes expiatórios pelo fato do cliente não ter atingido as expectativas iniciais que ele tinha em relação à causa, ao direito dele que estava sendo debatido num eventual processo. Então, eu vou pedir permissão para vocês, porque eu fiz algumas anotações. E essas anotações, elas são fruto, assim, da experiência do dia a dia. E gostaria de ressaltar o seguinte: a minha experiência, a minha experiência é mais na área trabalhista, consultiva, contenciosa. Então, esses mesmos cuidados que eu vou apontar agora se aplicam às outras áreas: o direito penal, o direito tributário, direito civil e comercial. Mas acredito que advogados que atuam na área criminal, na área tributária, tenham a oferecer assim, sugestões de outros cuidados próprios daquelas áreas do direito para que os colegas tomem. Então, eu vou seguir aqui com vocês de alguns cuidados que eu acho essenciais para que os colegas tomem no relacionamento, primeiramente, com clientes e depois no relacionamento com colegas e com autoridades. Então, me permitam eu ler esses apontamentos, que eu acho que são detalhes assim do dia a dia que nós tomamos. E, por exemplo, a entrega de documentos para clientes ou a recepção dos documentos. Isso é importante que fique documentado. E eu vou mais além. O cliente te traz um documento no escritório, deixa na portaria do escritório, não te avisa. Esse documento pode se referir a uma data de audiência e você pode perder a audiência sem ter recebido o documento. Então é importante que a entrega de documentos fique documentada, até para que os advogados saibam aquilo que têm em mãos e quais são suas responsabilidades. Eu sempre exijo que meus clientes, quando me encaminham uma data de audiência, me liguem avisando ou me mandem uma mensagem, né, pelo WhatsApp, que hoje é quase que uma ligação telefônica, a fim para que eu possa saber da existência do processo. Então é muito fácil um cliente mandar um documento, uma data de audiência, um prazo judicial, e depois a gente não ter recebido por uma falha de comunicação
e enfim, depois nós sermos acusados de termos perdido um prazo e termos gerado um prejuízo para o cliente. Bom, isso também envolve a questão da prestação de contas com os clientes, de valores recebidos, né? Isso tem que ser muito bem documentado e esses documentos guardados por um período razoável para que, se nós formos cobrados aí de uma prestação de contas, temos como demonstrar. O que ocorre é o seguinte, vimos algumas vezes, tanto na Comissão de Ética, como no Tribunal de Ética e na Câmara Recursal, que alguns advogados não agem de má fé. Então, às vezes, pagam o cliente, não se munem de um recibo, e quando são acionados, perdão, quando são acionados pelo cliente, seja judicialmente, seja perante a Comissão de Ética e os tribunais de ética da OAB, o advogado não tem como comprovar que praticou aquele ato. Então, é essencial que a prestação de contas fique bem documentada. É essencial também que, quando o cliente procura o advogado e a advogada, nós o alertemos dos riscos da demanda. Porque às vezes o cliente nos procura com tantas ideias, tantas pretensões, e essas pretensões dele nem todas são amparadas pelo direito, nem todas são amparadas pelo entendimento jurisprudencial. Então está em nós aqui a obrigação de alertarmos o cliente para que não se lance numa aventura judiciária. Falando especificamente da área trabalhista, hoje eu tenho tomado cuidados muito maiores do que tomava antes, que já tomava muitos cuidados, mas agora tomo outros. Vou exemplificar. Até talvez citar um caso que foi muito divulgado aqui pela mídia. Nós sabemos que a reforma trabalhista, ela impôs a obrigatoriedade de pagamento de honorários sucumbenciais pelos reclamantes, caso percam algum item do processo, algum pedido seja julgado improcedente. E teve um caso muito emblemático, onde um advogado pleiteou num processo uma indenização, se eu não me engano, de 3 milhões, 4 milhões de reais por danos morais, e essa ação foi julgada improcedente. E o juiz condenou o reclamante a pagar para a parte adversa 10% do valor do pedido a título de honorários periciais sucumbenciais. Sucumbenciais. E parece que foram 300 mil reais. E o cliente, se apercebendo, acuado com aquela cobrança judicial, a primeira coisa que disse foi o seguinte: foi meu advogado que atribuiu o valor tão alto ao processo. Me parece que essa condenação em honorários posteriormente foi revertida, mas enfim, foi um período de preocupação para o profissional. Mas foi revertida apenas no tribunal e poderia não ter sido revertida. Hoje eu tomo uma cautela. Quando o cliente faz a entrevista no meu escritório, narra os fatos, eu não só o alerto de todas as dificuldades que o processo pode ter e também dos riscos que ele tem em alguns itens, no sentido de ter que pagar honorários para a parte adversa. E vou mais além. Faço no meu contrato de honorários, que eu também acho essencial ter um contrato de honorários, escrito e bem redigido, eu coloco lá os itens que ele quer pleitear, que ele concorda e que ele diz que são verdadeiros os fatos alegados. Obviamente, não soa muito bem nós duvidarmos do cliente, mas de uma forma sutil eu coloco os itens que ele deseja reclamar, os pleitos dele,
e também que ele concorda com os valores atribuídos a esses pedidos e ele assina esse documento. E tem, obviamente, uma entrevista com ele, uma reunião com o cliente antes de ingressar para o processo, se ele está de acordo com os valores que nós estamos atribuindo aos pedidos. Isso evita um problema maior e nessas relações com os clientes nós temos que ter alguns cuidados, porque como eu disse no início, enquanto o cliente nos procura no ingresso do processo, para ele nós somos uma autoridade máxima, a pessoa que vai resolver o problema dele. Mas posteriormente, quando o processo começa a demorar e principalmente quando sai o dinheiro do processo, essas relações infelizmente mudam um pouco, principalmente por parte do cliente, que às vezes não se conforma que os nossos honorários sejam de 20%, 30%, enfim. Então eu já falei do contrato, né, a necessidade que nós temos de fazer um contrato escrito, a conservação dos recibos, a entrevista com o cliente, que é importante ser muito bem feita e assinada pelo cliente. Aí entra outra questão também, ética, que é a questão do segredo profissional. O cliente nos procura, nos apresenta algumas inquietações dele, apresenta uma pretensão relativa à violação de direitos e nós temos que manter segredo em relação a esses fatos que não são narrados, até serem levados ao processo, obviamente, evitando quaisquer comentários. Aí vem uma outra questão, a questão da prescrição, que está ligada ao tempo de demora para a interposição do processo. Então, um processo que prescreve nas mãos do advogado, com certeza gera um direito indenizatório para o cliente, relativo à perda da oportunidade de ter um resultado financeiro positivo no processo, e também gera um problema de ordem ética, né, por desleixo profissional. Eu já há algum tempo tenho tomado muito cuidado para não pegar processos que estão em vias de prescrição. Às vezes acontece do cliente me procurar faltando 3 dias, 4 dias para o processo prescrever. Eu, infelizmente, não consigo redigir um processo em 4, 5 dias. Então eu prefiro não assumir o risco e às vezes indico para algum colega que esteja mais apto a atender o cliente naquele momento. Questão de informação sobre andamento de processo. O cliente nos liga no início, 1 vez, 2, 3, às vezes 3 vezes por semana, agora manda WhatsApp, manda e-mail querendo saber, e meu processo está andando? Nós sabemos que isso é desagradável, né? Porque o processo não tem pernas, né? E ele não anda, né? Muitas vezes ele segue um rito processual, ele segue uma dinâmica processual que não tem a velocidade que o cliente deseja e não tem alteração todo dia. E agora com os aplicativos, com a internet, o processo sofre alguma movimentação, o cliente é imediatamente notificado, aí liga para você, fala, olha, como é? Meu processo andou, doutor, meu processo andou, doutor. Aí andou, né, dá vontade de falar, eu não vi ele caminhando aqui pela rua, não vi, ele andou para onde, ele foi para onde, né, está sem destino, perdão, e eles nos ligam, mas nós temos que dar as informações sobre os processos. Eu, às vezes, até um pouco a contragosto, confesso, pela insistência, pela quantidade de vezes que o cliente nos liga, eu dou as informações, eu respiro fundo e dou as informações. Não, seu processo está assim, está assado, né? Porque é um direito do cliente saber como que está aquela causa que ele nos confiou, né? E em função dessa gama de responsabilidades que nós assumimos no exercício da profissão, não existe dúvida que a profissão nos coloca em alguns riscos, né? Riscos até patrimoniais. E por isso eu aqui tenho feito um seguro de responsabilidade civil profissional.
porque nós aqui particularmente não sabemos se poderemos correr o risco de alguma perda de prazo, de algum pequeno detalhe processual que não observamos. Enfim, em linhas muito gerais, essas são algumas considerações que eu faço. Eu sempre tenho deixado que a empresa selecione as testemunhas, que o reclamante selecione as testemunhas do processo. Eu não costumo ligar para testemunha, eu não costumo ir atrás de testemunha. Eu apenas posso dizer para o cliente qual que é a melhor testemunha para aquele caso, para a prova de determinado fato. Porque eu entendo que não é muito ético o advogado ligar, intimar, embora a gente acabe mandando uma carta convite para a testemunha, mas para quem indica as testemunhas sempre é o cliente. Para que não diga que o advogado coagiu a testemunha, isso tem ocorrido sim. Conversa com testemunhas. Eu não vou nem usar a palavra orientação de testemunhas, né? Porque nós não podemos orientar testemunhas. É uma conversa para saber o que a testemunha sabe dos fatos. Lembro que tem um clássico ditado que diz assim: se você não sabe a resposta, não faça pergunta. Então isso é muito verdadeiro para os processos judiciais. Se nós não sabemos o que a testemunha vai responder, nós nem devemos fazer a pergunta, porque é arriscado, né? Quem já não se deparou com uma situação que faz uma pergunta esperando uma resposta e a testemunha responde totalmente de forma prejudicial para a tese que defendemos ou para a prova dos fatos que defendemos. Enfim, eu tomo muito cuidado porque se uma testemunha eventualmente for enquadrada como uma testemunha falsa, uma testemunha que prestou falso testemunho, isso não é muito difícil de que no desenrolar do processo criminal que apure essa atitude da testemunha, ele venha dizer que foi o advogado ou a advogada que mandaram ele depor daquele jeito. E nesses casos, via de regra, o Ministério Público inclui o advogado como réu no processo por coautoria do crime de falso testemunho, embora exista toda uma discussão doutrinária, jurisprudencial e teórica, no sentido de o falso testemunho ser um crime de mão própria, mas normalmente os advogados são sim enquadrados quando o cliente, ou melhor, a testemunha alega que foram os advogados que o instruíram a prestar aquele depoimento, e o crime de falso testemunho é apenado com uma forma bastante severa pelo Código Penal. Então eu tomo todos os cuidados, esses cuidados ficam exacerbados agora com a tentativa que o Judiciário está tendo de proceder a audiências de instrução telepresenciais. Eu já, no caso, eu vou deixar a testemunha fora do meu escritório. Eu não quero correr nenhum risco de que algum colega me acuse de estar instruindo ou estar sinalizando para as testemunhas. Depois tem a questão da interposição de recursos. Nem sempre os resultados do processo atingem aquilo que nós desejamos e há necessidade de recorrermos. Outras vezes o processo não comporta recurso, seja pelo conteúdo probatório, seja pela admissibilidade do próprio recurso. Então eu sempre também pego, nesses casos, explico para o cliente, e quando ele concorda, eu pego uma declaração dele no sentido de que ele não deseja recorrer no processo. Eu também coloco aqui uma coisa que a gente se depara muito nos tribunais de ética, é que cliente, o advogado às vezes recebe bens em pagamento de honorários. Não que isso seja proibido, mas eu particularmente nunca gostei desse tipo de situação, porque não fica muito bem claro o valor do bem. Então eu acho que isso no futuro dá problema. Então eu penso que os nossos honorários sempre devem ser pagos em moeda e não em bens.
existem situações excepcionais, né? Que às vezes é uma penhora, então isso com bom senso, com boa fé, dá para se resolver até receber o bem em pagamento, mas não de uma forma aleatória, de uma forma rotineira. Quando se celebra um acordo com a parte contrária, é importante que o cliente autorize, isso não tem dúvida, e assine o acordo, né? E para que depois ele vai ser chamado a ratificar no judiciário. Então é importante que ele tenha ciência. Nos deparamos sim com muitos casos onde o advogado faz o acordo sem que o cliente tenha autorizado ou ao menos cientificado, e depois o cliente vai ao judiciário ou à própria ética da OAB alegando que o advogado firmou um acordo sem autorização dele, que esse acordo foi prejudicial e ele não queria. Nos lembrando que o direito é do cliente e não nosso, de forma que não é conveniente ter esse procedimento. Então, em linhas gerais, são alguns desses cuidados que devemos tomar, que tenho certeza que vocês já tomam no dia a dia. Não estou falando nada novo. Nosso código de ética, ele é pedagógico, ele é muito claro, é muito bem redigido, de forma que está tudo muito claro ali, os cuidados que devemos tomar, e tomando esses cuidados evitaremos alguns processos éticos que afetam nossa reputação, afetam nossa tranquilidade profissional. E depois eu passo agora, rapidamente, as relações com colegas e autoridades. Isso também é o bom senso que determina, a boa fé que determina, né? Eu queria falar uma coisa da imunidade da palavra do advogado. Nós temos sim um nível de imunidade de palavra, mas nós não podemos usar a palavra escrita e falada de uma maneira a ofender autoridades e que fujam dos limites do processo, que não tenham uma utilidade para o processo. Existe até um termo que fala utilitas litis. Se o que nós dizemos ali não tem utilidade para o processo, para o desfecho da causa, para o julgamento, essa palavra ela acaba extravasando o nosso limite de imunidade da palavra e pode gerar problemas éticos, sim. Devemos evitar adjetivações de qualquer natureza. Ninguém pode agredir uma autoridade, um colega da outra parte, né? Com palavras, com adjetivações assim, ofensivas. Isso deve ser evitado, não só por questão de educação, mas também em razão dos nossos limites éticos. Alegação que a outra parte praticou um crime. Isso em processos trabalhistas é muito comum. Precisa de autorização do cliente para atribuir a prática de um crime à parte contrária. O advogado não pode agir por conta própria com essa alegação. Existe a urbanidade no relacionamento com as autoridades e com os colegas, a necessidade de espírito de cooperação, respeito à clientela do outro colega, não aviltamento de honorários e também as regras de publicidade que devem ser moderadas. Mas esses temas, logicamente, comportam outras palestras, outras explanações, outras trocas de ideias, e devido a que estar me propondo a ter uma conversa, um diálogo rápido com vocês, e que também tem uma limitação de tempo, eu vou ficar por aqui, tentando passar para vocês algo da minha experiência, algo da minha vivência. A gente está sempre aprendendo, cada dia nós aprendemos, o direito está sofrendo, a advocacia está sofrendo adaptações, né? Enfim, era isso que eu tinha a dizer. A nossa profissão é uma profissão maravilhosa e eu vou encerrando por aqui minha fala, que já até foi um pouco longa. E desejo para todos vocês, meus colegas, minhas colegas, eventuais estudantes de direito que possam estar assistindo essa palestra, todo sucesso, boa sorte, muito ânimo, porque o direito, como eu disse no início, a advocacia e o direito são ramos maravilhosos
que envolve ciência, mas eu acredito que muito mais arte do que ciência. Muito obrigado a todos.